Uma boa tarde para você, meu caro Belay Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para todo mundo ligado no programa. Meu caro Belay Júnior, nesta quinta-feira vamos ter o encerramento da rodada 37, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense jogando a sua vida e as suas fichas nessa competição para não cair na zona de rebaixamento. Ontem tivemos quase o título do Botafogo. Botafogo conseguindo uma grande vitória sobre o Internacional por 1-0. Você vê os lances dessa partida. Logo no começo do jogo, numa jogadinha ensaiada pelo lado direito, numa cobrança curta de escanteio, Savarino pegou de primeira na entrada da grande área, vencendo o goleiro Rocher do Internacional, goleiro da seleção uruguaia. 1-0 Botafogo. Quando se pensou que o jogo seria fácil para o Botafogo, o Internacional se lançou à frente, marcando o Botafogo na saída de bola, pressionando muito a equipe alvinegra, e no primeiro tempo o Botafogo teve sérias dificuldades de sair para o jogo. Mesmo assim, conseguiu levar para o vestiário o placar de 1-0. No segundo tempo, quando a gente pensava que o Botafogo, de repente, poderia ser aquele Botafogo que a gente conhece, um Botafogo vertical, de contra-ataques perigosos, com Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, o Almada também na frente, o Internacional mais uma vez apertou muito o Botafogo, pressionou o Botafogo, não deixou o Botafogo jogar, e o Botafogo com muita dificuldade conseguiu segurar 1-0 até o final. Lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o Cruzeiro fez 1-0 no Palmeiras, e esse resultado, a vitória do Botafogo no Beira-Rio e a vitória do Cruzeiro em Belo Horizonte, no Mineirão com portões fechados, dava o título ao Alvinegro. O Palmeiras empatou e mesmo assim o Botafogo conseguia aí manter o título nessa noite. Mas logo no final do jogo, Estevão, numa cobrança de falta, venceu o goleiro Cássio, virando o jogo 2-1 Palmeiras e mais uma vez colocando a decisão para o próximo domingo. Domingo, 4 da tarde, o Palmeiras joga com o Fluminense na sua arena e o Botafogo recebe o São Paulo. Portanto, 1 para o Botafogo, 0 para o Internacional, lá em Porto Alegre, 2 para o Palmeiras de virada, 1 para o Cruzeiro em Belo Horizonte com portões fechados. Muita gente reclamando dessa posição da CBF de manter os portões fechados, o pleno do STJD. Então a decisão fica para o próximo domingo, meu caro Belaí. Isso porque o Botafogo necessita apenas de um empate. O Botafogo tem 76 pontos, Palmeiras tem 73 e um empate, independente do resultado entre Palmeiras e Fluminense na Arena do Palmeiras, dá o título ao Alvinegro. Portanto, expectativa de casa cheia no próximo domingo, dia 8, Newton Santos lotado, para quem sabe o Botafogo levantar mais uma taça dentro de casa. Será a primeira vez que o Botafogo levantaria um título, seria a primeira vez que o Botafogo levantaria um título dentro da sua casa, no estádio Newton Santos. Portanto, emoções guardadas para o próximo domingo, Botafogo com São Paulo. São Paulo, que já está na Libertadores, São Paulo já entrou de férias. São Paulo não pode mais subir nem cair. Nesse momento, a equipe paulista é a 5ª colocada na tabela de classificação. Então, por esse motivo, meu caro Belay Júnior, aliás, é a 6ª colocada na tabela de classificação. Botafogo, nesse momento, é o primeiro. Palmeiras é o segundo. O Flamengo, com a vitória de ontem, a gente já vai falar sobre isso, sobre o Criciúma, assume a 3ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Fortaleza e pelo mesmo Internacional que perdeu para o Botafogo. Então o São Paulo é o 6º colocado. São Paulo não pode mais atingir nenhum desses 5 acima, como também não pode ser atingido por ninguém abaixo. Então, nesse momento, o São Paulo já não tem mais nada a fazer no Campeonato Brasileiro, está classificado para a Libertadores do ano que vem, e a gente até, as informações que vem de São Paulo é que o São Paulo viria jogar com o time reserva contra o Botafogo no Newton Santos. Vamos esperar. Então fica a decisão para o próximo domingo, Newton Santos, Botafogo e São Paulo, o empate, o Botafogo será o campeão brasileiro da temporada, levantando mais um troféu. E logo a seguir, logo após essa partida, o Botafogo viaja para Doha, no Catar, onde no dia 11, olha que loucura, Belém, olha que loucura, queridos telespectadores. Logo após o jogo, o Botafogo viaja para o Catar, para Doha, no Catar, onde no dia 11, na quarta-feira, enfrenta o Pachuca pelo Mundial Interclubes. Olha que coisa de louco, hein? Botafogo, que desde o jogo com o Palmeiras vem nessa epopeia, vem nessa viagem para lá, viagem para cá, decidindo o título, decidindo os jogos, numa pegada muito forte ao alvinegro. Então, após o jogo, a logística é que o Botafogo vai seguir para Doha, no Catar, onde na quarta-feira já enfrenta o Pachuca do México pelo Mundial Interclubes.
O Flamengo venceu o Criciúma 3-0 no Heriberto Wilson e o Criciúma, matematicamente, ainda não está rebaixado, está com 38 pontos. O Fluminense tem 40 e joga hoje. Já a gente fala desse jogo. O Flamengo fez uma boa partida, jogando, digamos assim, não digo passeando, mas jogando sem nenhuma responsabilidade. A responsabilidade era do Criciúma. Então, a equipe do Flamengo venceu o Criciúma pelo placar de 3-0. O Flamengo se mantém nas primeiras colocações. Nesse momento, o Flamengo é o terceiro colocado, mas pode ser ultrapassado na última rodada pelo Internacional e também pela equipe do Fortaleza. O Internacional que perdeu e o Fortaleza também. Mas, de qualquer maneira, o Felipe Luiz mandou seus jogadores atuarem muito sério, jogando com um time muito desfalcado, vários jogadores fora. Mas, enfim, o Luiz Araújo voltou ao time do Flamengo, Luiz Araújo, e conseguiu fazer o terceiro gol. No primeiro tempo, uma boa jogada do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, tocando para o Ayrton Lucas, cruzando, e de primeira, um chutaço de primeira, a equipe do Flamengo conseguiu fazer o seu primeiro gol. O Flamengo com Varela fazendo o gol do Flamengo, numa jogada do Ayrton Lucas, a bola sobrou limpa para o Varela, fazendo 1-0 para o Flamengo. E no segundo tempo o Flamengo conseguiu a sua vantagem. 2-0, depois um pênalti, Bruno Henrique cobrou, e logo a seguir também, antes no final do jogo, o Luiz Araújo fez 3-0 para o Flamengo, resultado que coloca o Flamengo uma posição boa na tabela do Campeonato Brasileiro. E muita gente dizendo o seguinte: se o Felipe Luiz tivesse assumido o Flamengo bem antes, o Flamengo de repente estaria brigando pelo título. Essa que é a grande realidade. Portanto, 3 para o Flamengo, 0 para o Criciúma. Criciúma agora joga a sua vida contra o Bragantino. O Bragantino joga hoje contra o Atlético Paranaense na Arena, lá na Liga Arena em Curitiba, e precisa da vitória. O Atlético Paranaense também precisa da vitória, confronto direto. Então, se o Bragantino perder hoje para o Atlético Paranaense, o Fluminense ganhar do Cuiabá, o Bragantino também estará rebaixado, e aí fica a situação para o Criciúma resolver na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem o Vasco também venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0 em São Januário. O Vasco da Gama, com isso, está aí conseguindo a sua classificação para a Sul-Americana, já que a Libertadores é difícil. O Atlético Mineiro em ladeira abaixo. E a notícia é que logo após esse jogo, o Milito foi demitido e não é mais o técnico do Atlético Mineiro. O Vasco da Gama com gols de Verratti e de Felipe Coutinho, sacramentando a vitória do Vasco 2-0 sobre o Atlético Mineiro ontem em São Januário. Mais uma vez, repito, o Milito foi demitido, não é mais técnico do Galo. O Galo que agora não tem Libertadores, ou briga pela Sul-Americana para não ser rebaixado, hein? A situação do Galo realmente está muito complicada, vai ser decidida na última rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje, meu caro Belay Júnior, tem Fluminense e Cuiabá no Maracanã. Uma vitória coloca o Fluminense numa situação bem cômoda e aí não vai precisar se preocupar com o rebaixamento. A última rodada, o último jogo do Fluminense é contra o Palmeiras em São Paulo. O técnico Mano Menezes vai colocar o Fluminense todo no ataque, já que o Cuiabá está matematicamente rebaixado, não tem mais nada o que fazer no Campeonato Brasileiro. Portanto, uma grande oportunidade do Fluminense vencer, tem 40 pontos, vai a 43, se distancia ali do Bragantino, se distancia do Criciúma. O Fluminense passa a não correr tanto risco assim. Então, o técnico Mano Menezes vai colocar um time altamente ofensivo. Provável Fluminense para hoje deve ter Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa. O meio campo com Bernal, Martinelli e aí o Ganso, como não joga, esses dois jogadores vão ficar no meio campo, e aí ele vai colocar uma linha de 4 com Keno, o Cauã Elias, o John Arias e o Kevin Serna. Esse é o provável time do Fluminense para enfrentar hoje o Cuiabá. Fluminense que precisa da vitória. Uma vitória hoje salva o Fluminense do rebaixamento. Então a galera tricolor vai lotar o Maracanã. O Fluminense baixou os ingressos, colocando ingresso a R$5 a minha entrada, hein? O Fluminense baixando muitos ingressos para que a torcida tricolor lote hoje o Maracanã e possa empurrar o Fluminense para uma vitória que significa sair dessa situação de rebaixamento. Lembrando que o Fluminense joga o Mundial de Clubes no meio do ano que vem e será cabeça de chave, será pote 1, hein? Então vamos lá, Flusão. O Fluminense hoje vai tentar de tudo para vencer o Cuiabá, o já rebaixado Cuiabá, e se safar dessa situação de rebaixamento.
Amanhã eu volto falando da partida de hoje. Forte abraço para você, meu caro Belaí. Uma boa tarde para todos os telespectadores ligados no Bronca Pesada da TV Cidade. Amanhã eu volto falando, quem sabe, de uma grande vitória tricolor. E o Botafogo, ó, tá com a mão na taça o fogão. Ninguém segura o fogão, Belaí. Até amanhã. Belaí Júnior.